Olha aí, tá vendo? Mais uma provinha, terceira prova de 2011. Eu estava anotando aqui na capa, acho que você deve ter observado isso. Nos sites que disponibilizam provas de concurso, você tem essa prova como registro de 2011, essa e mais uma outra, que nós gravamos também da Petrobras. Aí eu estou dando uma olhada aqui nessa parte aqui, no canto superior direito da prova, está escrito PSPRH 2 2010. Bom, estava colocando aí algumas provas, realmente tem 2011, essa aqui foi disponibilizada como 2011, mas aí eu não sei se o edital saiu em 2010, foi aplicado em 2011, se é concurso relativo a 2010 para 2011, bom, lá no velho PCI aí estava registrado como 2011, mas de qualquer forma, eu já dei uma fuçada aí pelo site, né, uma farejada pelo site do CES Gran Rio, a gente já descobriu outras provas lá, tranquilo, para que a gente possa seguir também como 2011. Houve uma prova que eu gravei aqui, eu não me recordo qual, tem umas 2 ou 3 provas aí atrás, mais ou menos, né? Que eu gravei como 2010, era 2011, eu não disfarça, né? Então eu dei uma trocada nas bolas aí, mas você vai perceber, vai ver pela capa aí. Acho que uma das provas lá atrás, acho que foi a última, se não me engano. Eu gravei como a última de 2010, gente, a última de 2010, mas não era a sexta prova de 2010, era a sétima de 2011. A gente fez aquele trocadilho, aquela coisa, mas tem mais uma provinha pra gente resolver aí, melhor, não tem problema algum. A gente faz a pergunta, né? Pega aquela de 2011, troca por essa aí de 2010 e tá tudo certo. Vamos lá. Bom, dentro da nossa estatística aí, seguindo a mesma análise de provas, a nossa prova de número 21, ainda 2011, você tem aqui na capa da prova, língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, pode observar. Petrobras continua sem fazer aquela distinção, né? Todas as provas aí você deve ter observado já na capinha aqui, beleza. Já na capa você já observa que todas as provas possuem um ponto. Né? Todas as questões da prova valem um ponto, então é fácil, né? Qualquer prova, qualquer questão que você escolha, não tem boquinha não, você vai ter o mesmo peso, o mesmo valor e sempre nesse contexto aí, um ponto para cada um, certo? Vamos lá, eu estava olhando aqui um texto curtíssimo, tem uma olhada aí? Pois é, texto curtíssimo, a Petrobras aqui só quis saber de gramática, diga aí. Nada de leitura, de análise, inferência, interpretação, você tem uma questão de texto, olha só, uma. Na outra prova foi assim também, você lembra? Pois é. Uma questão de texto, todas as outras praticamente aí de gramática, que você tem flexão de número, substantivo, concordância, verbo, regência, até pontuação ele colocou, que é uma coisa sazonal, né? Ora aparece, ora não aparece, mas é isso mesmo. A Fundação CES Gran Rio geralmente faz isso aí. Vamos dar uma avançada então? Um texto simples, né? O ser humano destrói o que mais diz amar. É um texto curto aí, as grandes perdas acontecem por pequenas decisões, às vezes de cabeça quente, né? Eu me lembro de um ditado que eu já ouvi certa vez aí, que diz assim, em momento algum, a irritação é boa conselheira. Já ouviu isso? Pois é. Em momento algum, a irritação, a inquietação, o desequilíbrio são bons conselheiros. Não dá. É sempre importante na hora de decidir, tomar alguma decisão, fazer alguma coisa. Opa, sentiu que está bem? Não, estou ótimo, estou realmente muito bem. Então dá para realmente avançar e definir. Não, estou meio chateado, realmente não gostei disso, mas eu tenho que resolver logo. Opa. Então dá uma segurada aí, respira fundo, toma uma aguinha e deixa quieto, senão geralmente as decisões não são lá tão boas, não são lá tão oportunas. Então vale para você, para mim, para todo mundo aí, tá certo? A irritação, em momento algum a irritação é boa conselheira. Olha, eu já estou fazendo o contrário, né? Eu já estou começando a aula com a frase, tá vendo aí? É fogo, né? Aquela velha história, né? Mas no final da prova tem mais, a gente vê aí. Vamos lá. Primeira questão então, análise de textos, interpretação não, compreensão básica, né? Dê uma olhada aí, tranquilo, veja aí. Vamos lá. Em relação ao texto, é incorreto o que se afirma aí. Bom, ele quer a proposição incorreta, aquilo que está erradinho, beleza? O texto é construído a partir de uma situação hipotética. Pessoal, ele coloca aí, né? Algumas escolhas, algumas delas podem determinar o destino de uma pessoa, uma família ou uma nação. Isso que é um texto adaptado. Quando ele fala uma situação hipotética, você pode perceber esses traços de situação hipotética já no começo. Se leio a frase, o ser humano destrói o que mais amar, pensando na loucura e tal, não me sinto assim tão mal. Mas se ao repetir me lembro, deu para perceber isso aí? Então você nota que o que ele fala aqui em situação hipotética está baseado, está alicerçado realmente aí no uso da partícula se como elemento condicional, já nas linhas 1, 3, não é isso? Você já tem isso aí que eu tive ontem, tal, da forma bruta com que tratei, pau, meu, parará. Deu para perceber?
você nota que o texto, o início do texto, né, o texto, vamos dizer assim, ele já principia lançando essas duas situações de hipótese, pelo menos de situação aí, certo? Então, na letra A, claro, é verdadeiro, tudo certinho. Letra B. O segundo período, em relação ao primeiro, semanticamente, estabelece uma relação de oposição. Olha só. Deveria ser, teoricamente, sintático-semanticamente, né? Porque a relação sintático-semântica é exatamente a relação que ocorre aí com as conjunções em uso, ou pelo menos, né, com a forma de articulação clara aí entre operadores argumentativos. Olha só. Algumas bancas vão chamar semanticamente, outras vão falar sintaticamente. O mais importante é você relembrar o seguinte: as conjunções, elas não possuem valor sintático. Elas não têm valor sintático, assim como as preposições e as interjeições. Você não tem, por exemplo, já no advérbio, né? O advérbio, função morfológica, ele exerce o papel de adjunto adverbial. Agora, quando você trabalha, por exemplo, as conjunções, preposições, interjeições, essas palavras são classes invariáveis, são palavras que pertencem a classes invariáveis aí. E, claro, por serem variáveis, entre outras propriedades aí, elas não possuem função sintática. Mas, claro, possuem valor semântico. No caso das preposições, as relações semânticas, você deve saber, são relações de sentido, né? Relações de sentido expressas pelas preposições, relações de sentido. Agora, no caso das conjunções, você não tem necessariamente ou simplesmente um valor semântico, porque você tem um valor sintático semântico. Geralmente é uma nomenclatura até mais comum usada nas provas de concurso. Cesgran-Rio optou aí por colocar simplesmente semanticamente. No caso das conjunções, você sabe, né? Conjunções coordenativas, valor de adição, soma, acréscimo, no caso das aditivas. Né? Você tem as adversativas, com valor de oposição, contraste, mudança na direção argumentativa. Então você tem uma série de outras coisas que sinalizam aí o valor semântico ou o valor sintático-semântico da conjunção na frase. É muito importante também notar o seguinte: existem conjunções que, mesmo sendo ou fazendo parte de grupos específicos, aditivas, né, de adição e tal, oposição, adversativas, elas podem vir, né, elas podem exercer na frase um valor sintático-semântico diferente daquele ao qual se propõe, da forma solta, livre. Por exemplo, a conjunção I, você sabe, a conjunção I ela é aditiva, não é? Ela é aditiva, beleza, conjunção I. Agora, essa conjunção I ou E, tanto faz aí, que é aditiva, ela pode estar exercendo um valor, por exemplo, de oposição, um valor adversativo, não pode? Pode ou não pode? Pode, claro, você sabe disso. Mas veja, se eu disser, era um homem trabalhador, mas principalmente honesto. E aí? Eu usei o mas. Era um homem trabalhador, ele era um homem, fulano, sei lá, qualquer coisa. Fulano era um homem trabalhador, mas principalmente honesto. Note que nesta frase que eu acabei de falar, o fato de a pessoa ser trabalhadora não implica ou não exclui necessariamente o fato de ser honesta. Percebeu? Então não existe oposição semântica ou oposição sintático-semântica entre a segunda oração e a primeira. No caso, entre o primeiro trecho e o segundo. Então você tem o seguinte, o fato de ser trabalhador exclui o fato de ser honesto? Não, seguramente não. Percebeu? Então você já tem isso aí. Tá, massa, tranquilo, legal. Eu posso ter também, né, do ponto de vista da conjunção aditiva. Nesse contexto da oração aditiva, eu posso pegar um fragmento de Camões, um verso de Camões, por exemplo. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Olha só. É ferida que dói e não se sente. É comum alguma coisa doer e você não sentir nada? Se dói é porque você sente. Poeticamente, Camões tentou descrever o amor acima de toda e qualquer compreensão, né, dos sentimentos humanos e tal, aquela coisa toda. Mas você sabe, esse E, ou esse I, que foi usado aí, tem valor de oposição. É ferida que dói e não se sente. É ferida que dói, mas não se sente. Percebeu a diferença? Pois é, isso aí, viu? Eu posso ter uma mesma conjunção, então se liga aí. Uma mesma conjunção, ela pode exercer numa frase valores semânticos diferentes. Eu posso ter uma conjunção que pertence a um determinado grupo com valor X, um valor determinado aí, adição, por exemplo, no caso da conjunção I. Mas em casos específicos, eu posso ter também aí a conjunção I sem ter valor aditivo, ou seja, com valor adversativo. No caso da conjunção mas, que nós falamos também, a mesma coisa. Entendeu isso aí? Fique de olho, hein? Certo? Vamos dar uma olhada. Ele pediu valor semântico, então vamos lá, veja aí. Olha só.
Nesse contexto aí, ele diz, o segundo período em relação ao primeiro, semanticamente. Pessoal, você nota aí, ó. Pensando na loucura que a humanidade vive hoje, não me sinto assim tão mal, ponto. Aí ele começa o segundo período agora. Mas, se ao repetir mentalmente a frase, me lembro da discussão, esse mas tem valor adversativo, tem valor de oposição, não é isso? Então, relação de oposição, verdadeiro. Você nota que esse mas aí realmente é adversativo. Então, ele de fato tem esse valor de oposição aí, ok? A letra B de bola está certinha, tudo jóia. Letra C. No segundo período, os dois últimos fatos apresentados estão gramaticalmente relacionados a me lembro, na linha 4. Bom, quais são os dois últimos? Ele diz, me lembro da discussão que tive ontem com minha mulher, porque não aceitei que não sei lidar com críticas. Ou, me lembro da forma bruta com que tratei um dos meus filhos, porque não consegui negociar e apelei para o meu pátrio poder. Ou, me lembro da forma como repreendo as pessoas que trabalham comigo quando não atingimos as metas da empresa. Sinto que essa afirmação tem mais verdade do que eu gostaria de admitir. Então, note. No segundo período, ele diz, os dois últimos fatos apresentados estão gramaticalmente relacionados a me lembro. Sim, por conta da própria elipse aí, né? Da elipse da expressão me lembro. Quando ele diz, me lembro da discussão, tarará, tarará, ou me lembro da forma bruta, percebeu na linha 6? Então você tem a expressão me lembro aí oculta em todos esses trechos, em todas essas sentenças aí. Percebeu aí? Certo, gente? Joia? Letra D de dado, vamos lá. Semanticamente, de novo, ó, valor semântico, você lembra? Cisgran Rio adora isso, né? Semanticamente, o primeiro período ressalta a irrelevância do problema apresentado. Irrelevância? Peraí, né? Se ele diz assim, ó, se leio a frase, o ser humano destrói o que mais diz amar. Quer dizer que nesse contexto aí essa afirmação não quer dizer nada? É a base do texto. Você pode observar que ele diz que o primeiro período ressalta a irrelevância do problema, de forma alguma. Se leio isso pensando em tal coisa, não me sinto assim tão mal. Não é questão dele dizer que isso é irrelevante. Percebeu? Se ele diz não me sinto assim tão mal, é porque de qualquer forma ele se sente mal, não ao extremo. Mas claro, esse período, essa afirmação que é feita já no primeiro período aí, né, nesse contexto aí, é o título do texto. Pô. Veja o título do texto, ele coloca aí, o ser humano destrói o que mais diz amar. É exatamente a frase que foi mencionada aí, nessa afirmação do primeiro período, e que vai dar o título do texto e vai ser exatamente a temática do texto nesse contexto aí. Certo? A temática do texto no contexto discursivo. Joia? Beleza? Ok, né? O período, a irrelevância do problema, não. É o tema do próprio texto. É tão importante esse período que é o próprio título de tudo que está aí. Beleza, tranquilo, né? Fácil demais. Vamos para a letra E, veja aí. Aí na letra E você tem a oração. Por que não conseguir negociar? Olha só, ele coloca aí. A oração tal estabelece com a anterior uma relação de causa e consequência na linha argumentativa do texto. Olha só. Nas linhas 7 e 8, aqui, ele diz que tem uma relação de causa e consequência. É importante você recordar que as relações de causa e consequência, elas não estão necessariamente atreladas, vinculadas à presença obrigatória da preposição, no caso da conjunção. Não está. Esse porquê aqui, tudo bem, reforça isso, né? Ele coloca na linha 5 aí, uma discussão com minha mulher, porque não aceitei que não sei lidar com críticas. Então, esse porquê é por causa disso. Ok, então você já tem isso aí. Aí ele já coloca essa ilustração, né? Já coloca, porque não consegui negociar e apelei para o meu pátrio poder, também isso. Então tratei os meus filhos porque não consegui negociar e apelei com o pátrio poder. O poder paterno, né? Aquela coisa do manda-chuva aí. Então, nesse contexto aqui, lógico, porque existe uma relação de causa e consequência. Agora, é importante que você relembre o seguinte, ó. Quando se fala em relação de causa e consequência, ela não está atrelada à necessidade da conjunção, no caso da frase. Vou dar um exemplo. Estudei muito devido às notas baixas. Veja, eu só tenho um verbo aí, estudei. O período é simples, oração absoluta. Eu não tenho nenhum outro verbo aí, pode observar. Né? Estudei muito devido às notas baixas. Esse devido a, locução prepositiva. Mas mesmo assim, existe uma relação de causa e consequência aí, entre as duas situações, entre os dois fatos apresentados, não são as duas orações. Você tem causa e consequência. Eu só estudei muito por causa das notas baixas. Entendeu isso? Se eu disser, falou tanto que ficou rouco. O fato de ter falado muito gerou a rouquidão, causa e consequência. Mas aí eu tenho um período composto por subordinação.
É isso? Falou tanto que ficou rouco. Uma oração subordinada, adverbial consecutiva. Mas imagine que eu tenha aí. Vamos logo que já é tarde. Veja essa frase. Vamos logo, vírgula, que já é tarde. Ponto. Eu agora tenho um período composto por coordenação. Orações coordenadas. No caso, coordenada, sindética explicativa. Essa palavra que, sinônimo de pois, indica a explicação. Mesmo com oração coordenada, nesse caso da conjunção aí, eu tenho relação de causa e consequência. Entendeu aí? Então esse negócio de causa e consequência não depende de oração subordinada, adverbial causal, ou adverbial consecutivo, não depende de nada disso. É só dentro do contexto da frase você ter aí uma relação de causa de um lado, consequência do outro, está tudo certo. É pela informação, gente. É pelo dado apresentado. Não é pela presença de conjunção, etc. Você vai se ligar na informação veiculada. Então, se os conteúdos trouxerem para você na frase uma causa e uma consequência, um fator gerando outro, aí tranquilo, você já desenrola isso aí. Fechado? Beleza mesmo? Tranquilos? Até a próxima, então.